Olá, meus queridos irmãos. Novamente nós temos que nos reunir de maneira virtual. Nós não podemos ainda dar aquele abraço gostoso que a gente dava no culto, mas que bom que Deus nos provê meios de a gente se comunicar durante esse período de isolamento. E a mensagem de hoje é uma mensagem especialmente preciosa para nós, porque ela fala sobre o Domingo de Ramos, domingo em que o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém como o rei que era de fato. E o texto para a nossa meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, os versos 1 a 11. É um texto em que eu passo a ler agora em seguida. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começavam a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: esse é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Até aqui o nosso texto. Quando um rei visita uma cidade, existe uma maneira certa de visitar. No ano de 2000, quando o nosso presidente era ainda o Fernando Henrique Cardoso, um príncipe da Arábia Saudita visitou o Brasil. O seu nome era Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, na época príncipe, mas depois rei da Arábia Saudita. E a sua comitiva constava de 300 pessoas. 4 filhos acompanharam, 3 ministros, 14 irmãos, 21 membros do segundo escalão, 50 seguranças, 75 convidados, 130 subalternos. Eles vieram ocupando 6 aviões, 2 Boeing 747, 2 Boeing 707, 2 jatinhos. A sua bagagem somou 1.200 volumes, que pesava quase 8 toneladas, e foi preciso 10 caminhões para transportá-los. Para locomover até o Palácio do Planalto, foram alugadas 12 vans, 13 sedãs de luxo, 25 sedãs importados e 4 ônibus de excursão, e perfazia uma carreata de 300 metros, de tal maneira que se alguém na calçada olhasse o primeiro carro não enxergaria o último. Isso é a pompa com que um rei chega num país. É assim que um rei, de fato, visita uma outra nação. Com Jesus isso não acontece. Com Jesus a coisa é um pouco diferente. Ele entra em Jerusalém, sim, com a sua pompa, mas de longe. Não é como o rei Herodes entra numa cidade, como entraria naquele tempo. Jesus pede que busquem para ele um jumentinho para montar. E isso é especialmente significativo por 2 motivos. O primeiro, que esse jumentinho jamais tinha sido montado, então ele era um jumentinho considerado puro,
ele poderia ser usado em situações de culto, ele poderia ser utilizado para trabalhos no templo, porque ele não havia sido montado. E segundo também porque ele não era um cavalo de guerra. Isso significava que o rei estava vindo à cidade, não em missão de guerra, mas em missão de paz. E ali então se cumpre aquelas palavras do Antigo Testamento, lá Zacarias, capítulo 9, verso 9, que aí vem o rei montado no jumentinho, ele é um rei de paz. E a fama de Jesus já se espalhou por toda a Judéia, e em Jerusalém ele também já é conhecido por causa das coisas que aconteceram, por causa dos sinais que ele faz, por causa dos seus discursos, pelas palavras do reino que ele traz. Jesus já é conhecido. E quando ele entra dessa maneira em Jerusalém, todas as lideranças judaicas já percebem, ele está entrando como um rei. E aí corria um sério risco, porque rei naquele tempo eram colocados pelo Império Romano e não decididos pelos judeus. Isso poderia facilmente ser entendido como um levante contra Israel. E por isso, em outros textos, os fariseus pedem a ele que diga para a multidão não falar nada daquilo, não clamar por Hosana, não dizer, Hosana é uma palavra que significa que se saúda, que os anjos digam amém, que os anjos te abençoem, que lá nos altos céus sejam proclamados o teu nome. Eles pedem que Jesus cale essa multidão. E é quando Jesus diz aquelas palavras que se a multidão se calar, então as pedras vão falar. Os seus discípulos colocam sobre os jumentinhos as suas capas, e dessa maneira é feito o trono de Jesus. O trono dele é feito com a capa de pessoas simples do povo. Não são artigos de luxo, mas é o que o povo pode lhe dar de melhor quando ele vem entrando na cidade. Então outros também tiram suas capas e colocam no chão, e outros trazem os ramos, né? Por isso o domingo de Ramos, pegam as folhas de palmeira, jogam no chão para fazer um tapete ao qual o rei de Israel passe. E isso é muito importante, é o reconhecimento de que Jesus é de fato o rei de Israel. E assim ele entra em Jerusalém e vai até o templo. Mas aqui temos também um problema. Havia uma expectativa muito grande em cima de Jesus, de que uma vez no templo, ele então chamasse para si a responsabilidade, juntasse o exército do povo e fizesse uma revolução contra o Império Romano, aquele império pagão que ofendia a Israel. A esperança do povo era um rei, sim, mas era um rei como Davi, como Salomão, que libertasse o povo dos pagãos, que fizesse com que o povo fosse respeitado e que viesse um reino de paz, como houve antigamente na história de Israel. Essa era a esperança. Por isso esperavam um Messias, por isso esperavam um libertador. Jesus não se encaixa nessa definição, porque desde o começo ele deixou claro que o seu reino não era desse mundo. Porque desde o começo ele deixou claro que o seu reino transcendia esse mundo. É claro, o reino de Deus, ele está aqui entre nós, mas ele não é um reino só desse mundo, ele prepara para o reino que virá. Não o reino desse lugar onde nós vivemos, onde, como eu sempre digo, não é mais o paraíso, mas de um lugar de perdição e de pecado. Jesus vem para justamente nos libertar, para transportar para o reino do amor, para restabelecer aquilo que Deus fez. E por isso, o reino de Deus, ele não é desse mundo. Ele não é um reino político. Ele não é o reino de direita nem de esquerda, ele não é um reino de revolução, ele não é um reino econômico. Isso vai causar muitas decepções. Porque a partir do momento em que ele vai ao templo e ele não chama o povo à revolução, onde o povo se sente traído, sim, esse Jesus é interessante,
Sim, ele faz milagres, muitos sinais, tem palavras de vida eterna, no entanto, não é o rei que nós queremos. Esse rei começa a ficar fraco e indesejado. E tem que ser assim. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o reino de Deus é loucura. O evangelho é loucura. Nós não podemos entender por que Deus escolheu fazer as coisas de maneira fraca. Deus mostra a sua própria personalidade, o seu caráter, quando faz as coisas de maneira que esse mundo não aprova. Sim, é verdade. Jesus poderia ter entrado poderosamente em Jerusalém. Jesus poderia ter convocado legiões de anjos e ter implantado o seu reino, mas então ele seria aqui, no meio do pecado, e nós continuaríamos com a morte nos cercando ali no horizonte. Não é isso que Jesus veio fazer. E essa coroação de Jesus no meio de Jerusalém, ela tem dois aspectos muito grandes. Se por um lado ele é o rei que nos decepciona, por outro lado, ele é o rei que toma para si o que de fato é dele. Jerusalém, ali representando todo Israel, todo o povo de Deus, é o povo salvo por ele. Sim, ele é nosso rei. E ele é nosso rei de tal maneira que se as leis desse mundo contradizem as leis de Deus, então os cidadãos desse reino, eles obedecem ao reino de Deus. Por outro lado, a mesma decepção, a mesma raiva, o mesmo ódio desse mundo contra Jesus virá também sobre aqueles que são de Jesus. Nós não devemos nos espantar quando o mundo não nos ama. Nós devemos antes levantar os olhos, como está escrito, e ver que a nossa redenção se aproxima. Não pensem que a sociedade vai amar os cristãos. Não pensem que eles vão nos ouvir na hora de montar um projeto econômico, até porque o cristão não se presta a isso. O cristão está nesse mundo, trabalha por esse mundo, mas ele não é parte desse mundo. Essa é a diferença. Sim, nós nos envolvemos, sim, começa aqui, mas nós somos do reino de Cristo. E ele virá para julgar os vivos e os mortos, como nós confessamos no credo apostólico, e no dia da nossa ressurreição será também o dia da nossa redenção, onde o último inimigo, como falamos semana passada, a morte, será vencido. Sim, mas nós podemos gritar a pleno pulmões, e não com dúvidas, e não sem saber o que fazia como aquele povo. Nós podemos gritar hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Sim, Ele é o nosso Deus, o nosso Messias, e Ele não vem para nos condenar. Jesus quer nos salvar. Ele vem montado num burrinho. Sim, o próprio Deus vem em maneira humilde para reassumir aquilo que de fato é seu. Essa palavra deveria nos trazer consolo, essa palavra deveria nos trazer alento. O nosso rei reina de fato. Mas também nós podemos perguntar, se de fato nós temos um rei e ele reina nesse mundo, por que tantas dificuldades? Não, nós temos que de novo perguntar, por que passar por esse período onde temos doenças, onde temos visões de um futuro não muito animador para a nossa economia? Por que nós temos que passar por essas coisas? Ora, isso independe porque no reino que virá e no reino que nós já experimentamos, essas coisas não existem. Mas aqui, por um breve momento, passaremos por aflições. Sim, é verdade. O caminho para o trono levou Jesus à cruz. O caminho passa pela cruz. E essa cruz os cristãos também experimentam. Nós estamos a caminho, não chegamos ainda. Enquanto caminhamos, essas coisas nos sucedem. O sol nasce para justos e injustos. Coisas boas acontecem para justos e injustos, coisas ruins também. O importante é não perdermos a fé.
O importante é continuarmos firmes naquele que nos salvou, no nosso Rei, aquele a quem nós amamos, servimos e aquele a quem estamos prontos a dar a própria vida, se assim for necessário. E assim que Deus nos abençoe, nos alegre e esteja conosco durante esse período. Hosana nas alturas, o nosso Rei já veio. Amém.